E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e vamos entrar hoje na unidade 5. E na unidade 5, a gente trata do filo Nemateuminte, do filo dos nemateumintos. Então, bora de nemateumintos agora! Galera, então vamos aos tópicos da aula. Vamos ver o que a gente vai estudar nessa aula, né? Olha só, na parte 1, que é este vídeo aqui, tá bom? Nós vamos estudar as características gerais dos nemateumintos, tá bom? E também os sistemas que os nemateumintos apresentam, beleza? Aí, pessoal, na semana que vem, na parte 2, tá? Do filo nemateuminte, nós vamos estudar um pouco da diversidade, tá? Dos nemateumintos e também a reprodução desse filo, beleza? Então, bora de características gerais e sistemas agora. Só que antes, vamos conhecer um pouquinho da carinha dos nemateumintos. Então, pessoal, para conhecer um pouquinho da carinha, né, dos nemateumintos, vamos ver os representantes, beleza? Quem são, né, exemplos dos nemateumintos? As lombrigas, pessoal, tá? Então aqui, olha só, né, como que é uma lombriga, tá? As lombrigas são representantes. Os oxiuros, tá, pessoal? Oxiuros também são vermes nemateumintos. Os ancilostomas, olha bem a carinha dos ancilostomas, tá, pessoal? Os ancilostomas, né, também são vermes nemateumintos. E as filárias, pessoal, tá? Filárias também são exemplos de nemateumintos, tá bom? Então, pessoal, olha só, lombrigas, oxiuros, os ancilostomas e as filárias são todos exemplos de nemateumintos. Só para a gente conhecer um pouquinho da carinha desses vermes, para a gente começar agora a falar de características gerais. Então, vamos entrar agora nas características gerais, tá? Pessoal, conhecer as características, tá, de cada filo é muito importante para as provas, tá bom? Porque numa primeira fase de vestibular da UEL, tá? Até mesmo no Enem, é cobrado muito características gerais, tá bom? Então, se liga aí nas características gerais. E quando a gente fala dos nemateumintos, tá, pessoal? A primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é que os nemateumintos são vermes cilíndricos, tá? Então aqui, olha só, né, tem uma lombriga, tá? Uma lombriga fêmea aqui, ó, tá? Maiorzona, tá? Mais gordona, mais gordinha, ó. E tem uma lombriga macho, ó, ela é menorzinha, tá bom? Mais fininha e tem, né, essa estrutura aqui enroladinha no final, tá bom? O que é interessante aqui, pessoal? O interessante é vocês terem essa imagem na cabeça de vocês quando vocês pensarem em nemateuminto. Por quê? Porque olha como que esses vermes, olha como que essas lombrigas são redondinhas, são gordinhas, são cilíndricas, tá? Lembrando, pessoal, que os plateumintos são vermes achatados, vermes chatos. Os nemateumintos são vermes cilíndricos, tá bom? Uma outra característica geral, pessoal, é que os nemateumintos podem ser de vida livre ou parasitas, tá? Parasitas, pessoal, parasitas, como por exemplo, essas lombrigas aqui, são seres, né, que para sobreviver precisa parasitar, precisa roubar nutrientes de um outro ser vivo, tá bom? Isso é ser parasita. Ser de vida livre é viver num ambiente sem parasitar, sem roubar nutrientes, sem viver dentro de um hospedeiro, tá bom? Isso é ser de vida livre. Então tem nemateumintos que são de vida livre, né? Que não vive dentro de um hospedeiro roubando os seus nutrientes. E tem também nemateumintos que são parasitas, como por exemplo as lombrigas, tá? Galera, os nemateumintos podem ser aquáticos ou podem ser terrestres, tá bom? Tá? Os nematódios, o que são nematódios? É uma forma da gente chamar os nemateumintos, tá? Então, você pode chamar os nemateumintos de nemátoda, você pode chamar de nematódios, ou até mesmo de nemateumintos, tá? O filo Nematelminte, tá?
beleza? Então, ó, os nematóides de vida livre são bioindicadores, tá? O que é essa palavra chique, bonita, né? Bioindicadores. Bio é vida, tá? Então, são seres vivos que indica que o ambiente que eles vivem estão saudáveis, tá bom? Então, por exemplo, nemateumintos aquáticos, né, que vivem em ambiente aquático, tá? Eles são bioindicadores, né, desde que sejam de vida livre. Por que são bioindicadores? Porque se eles estiverem, né, sobrevivendo naquele ambiente, estiverem vivendo, né, normalmente naquele ambiente, quer dizer que aquele ambiente não está poluído, não está tão degradado pelas ações do ser humano, tá? Então, pessoal, conhecer, estudar os nemateumintos de vida livre, tá? Faz com que o ser humano entenda se o ambiente aquático ou terrestre está saudável. Isso é ser bioindicador, é indicar que o ambiente que você vive está saudável ou não, tá bom? Vamos continuar então, pessoal. Ah, não acabou as características gerais ainda, tá, pessoal? Então, continuando as características gerais, olha só. Eu coloquei aqui juntos, tá, essas duas características, que é os nemateumintos são triblásticos, tá bom? Triblásticos e também são blastocelomados. Blastocelomados, tá? Que pode aparecer também na sua prova como pseudocelomados, tá? Pseudocelomados e blastocelomados são a mesma coisa. Para explicar, né, esse triblástico e esse blasto, esse pseudocelomados, eu vou fazer uso dessa imagem autoral, tá? Dessa imagem que eu fiz, que eu construí, tá bom? Primeira coisa, o que é ser triblástico? Tri é 3, tá, pessoal? Então, os nemateumintos, aqui os nemateumintos, ó, aqui os nemateumintos, tá? Eles são triblásticos porque eles têm os 3 folhetos embrionários quando são um embrião. Folhetos embrionários vocês vão aprender melhor com o professor Michel, tá bom? Só que olha só, eles têm os 3 folhetos embrionários, ó. Eles têm o folheto embrionário azulzinho, o folheto embrionário vermelho e o folheto embrionário amarelo, tá? Então, o folheto embrionário azul é a ectoderma, o vermelho é a mesoderma e o amarelo é a endoderma, tá? Como eles apresentam esses 3 folhetos embrionários, tá bom? Eles são triblásticos, tá? Aqui, eles são triblásticos, tá? Por isso que eles são triblásticos, beleza? Os plateumintos, pessoal, também são triblásticos, tá? O ser humano também é triblástico, tá bom? Beleza? Então, olha só, são triblásticos. Só que eles são também blastocelomados, eles são também pseudocelomados. Por quê? Para entender, pessoal, esse blastoceloma tá escrito aqui, ó, blastoceloma, tá? É esse buraco branco, tá? Essa região branca aqui é um buraco, é uma cavidade, tá bom? Para entender o blastoceloma, antes, vamos pegar uma minhoca, um anelídeo como exemplo, para entender o que é um celoma, tá? E o que é um celoma? Celoma, pessoal, é esse branco, é esse buraco branco, é essa cavidade branca. Ou seja, celoma é um buraco, é uma cavidade do corpo do animal que é totalmente revestido por esse vermelhinho que é a mesoderma. Então, vou repetir. Celoma é uma cavidade interna do animal, que é totalmente revestido pela mesoderma. Como assim totalmente revestido, Jaguar? Meu, todos os lados que você olha, né, aqui do celoma, está sendo revestido pelo vermelhinho, pela mesoderme. Isso é o celoma. O que é o blastoceloma, o pseudoceloma, que os nemateumintos têm? O blastoceloma, tá? É quase um celoma verdadeiro, mas não chega a ser um celoma verdadeiro. Por que, Jaguar? O blastoceloma, o pseudoceloma não é um celoma verdadeiro. Olha só, galera, vem aqui comigo no laser, ó. O branquinho, essa cavidade, esse buraco, ó, parte dela é revestido pelo vermelho. Então, parte do blastoceloma é revestido pela mesoderma. Só que parte do pseudoceloma, do blastoceloma, é revestido pelo amarelo. Parte do blastoceloma é revestido pela endoderma. Então, galera, se liga. Os nemateumintos têm sim uma cavidade, um buraco dentro do corpo, tá? Beleza? Só que
esse buraco, essa cavidade, não é totalmente revestido pelo vermelho, pela mesoderme. Isso faz com que essa cavidade, esse buraco, seja um quase celoma, um blastoceloma, beleza? Um pseudoceloma, tá? Os plateumintos, pessoal, lembrando da aula passada, eles não têm, tá? Esse buraco, essa cavidade branca, tá vendo, ó? Beleza? Por isso que eles são achatadinhos, tá? Tá bom? Os nemateumintos já têm esse branco, esse buraco. Espero que vocês tenham entendido o que é o blastoceloma, o pseudoceloma, tá bom? Continuando em características gerais, pessoal. Os nemateumintos, eles apresentam uma cutícula, tá? Uma cutícula na sua, como se fosse a sua pele, tá bom? Revestindo o bichinho por fora, tá? Revestindo esse verme por fora. Tem uma cutícula serosa. Inclusive, pessoal, os nemateumintos, que são parasitas de ser humano, eles conseguem sobreviver ao ácido do nosso estômago, ao nosso suco gástrico, graças a essa cutícula, tá? Que reveste o seu corpo. Interessante, né? Pessoal, por que eles são cilíndricos? Isso pode com certeza ser uma prova, uma questão de prova, tá? Por que eles são cilíndricos? Porque eles possuem um esqueleto hidrostático, né? Ou seja, um esqueleto formado por líquido, né? Então, olha só, como eles têm o blastoceloma, esse blastoceloma é cheio, é preenchido por água, por líquido, por um líquido, tá? Não só água, mas tem várias outras substâncias ali dentro. Como eles têm essa cavidade, e essa cavidade aqui, ela é formada por um líquido, ela é preenchida por um líquido, o animalzinho fica redondinho, fica cilíndrico. Isso a gente chama de esqueleto hidrostático. Os plateumintos são achatadinhos, por quê? Porque eles não têm um blastoceloma nem um celoma verdadeiro, tá bom? Fechou? Então eles possuem um esqueleto hidrostático que deixa eles redondinhos. Beleza, pessoal. Então já falamos de características gerais. Agora vamos entrar nos sistemas, tá? Nos sistemas dos vermes cilíndricos nemateumintos, tá? Galera, eu quero antes explicar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente estuda os animais dentro da zoologia, tá? A gente fala de 5 sistemas. Sistema nervoso, sistema digestório, sistema excretor, sistema circulatório e sistema respiratório, tá bom? Isso é importante vocês saberem para vocês terem noção dos 5 principais sistemas, tá? Que caem nas provas referente aos animais, tá bom? Olha só. Quando a gente fala de sistemas em nemateumintos, a gente fala de 3 sistemas, tá? O sistema nervoso, e eu vou usar essa imagem para explicar o sistema nervoso. O sistema digestório, e eu vou explicar a partir desta imagem aqui. E o sistema excretor, que eu vou explicar a partir desta imagem, tá? Então, pessoal, os nemateumintos apresentam esses 3 sistemas aqui, beleza? Então, bora estudar mais profundamente os sistemas dos nematóides, né? Dos nemateumintos, tá bom? Olha só, pessoal, vamos começar falando do sistema nervoso, né? Aquele sistema responsável por interpretar o ambiente em sua volta, por gerar respostas, né, dentro do corpo, a partir dos estímulos, né, que o ser vivo recebe, tá bom? Sistema nervoso. Lembrando, pessoal, tá? Que quem tem sistema nervoso são os animais, tá? E o ser humano, como é um animal, também tem sistema nervoso. Plantas, fungos, bactérias, algas, tá? Não apresentam sistema nervoso, tá bom, pessoal? Fechou? Então, olha só, essa imagem aqui eu vou utilizar para explicar o sistema nervoso. O que é importante dessa imagem vocês saberem? É vocês terem ciência, tá? Primeiro, essa estrutura aqui, ó, gordinha, vermelhinha, meio marronzinha, tá? Que é a faringe, beleza? Também, para falar do sistema nervoso desses vermes cilíndricos, tá? É importante vocês verem esses nervos aqui em branco, tá vendo? Ó, esses nervos brancos aqui, ó. Esse aqui é nervo, tá? É sistema nervoso, beleza? Ó, nervo, tá? E também, pessoal, esse anelzinho aqui, ó, tá? Então, vamos lá, sistema nervoso. A primeira característica é que é um sistema nervoso ganglionar. Por que ganglionar? Porque, pessoal, esse sistema nervoso, né, do tipo ganglionar,
Não é um sistema nervoso que tem um cérebro, tá? Que tem um centro formado, tá bom? Então são gânglios, tá? O que é gânglios? Gânglios, pessoal, são junções de neurônios, tá? Então são várias junçõezinhas de neurônios espalhado, tá? Pelo corpo do animal, beleza? Não tem um cérebro, não tem um centro, tá? Bem organizado. Ganglionar, tá bom? Sistema nervoso ganglionar. Gânglios são junções de neurônios, tá? Pessoal, uma coisa que os vestibulares, as provas gostam muito de cobrar quando fala de sistema nervoso de nemateominto é em relação a esse bendito anel nervoso. Cadê, professor, esse anel nervoso? Ó, ele tá aqui, ó. Esse é o anel nervoso. Só que esse anel nervoso está em torno da faringe. Então, ó, aqui tá a faringe, tá bom? Ó, faringe em marronzinho. Ó, tem um anel nervoso em volta da faringe, tá bom? Quem que é que tem um anel nervoso em torno da faringe? Nemateominto. Fechou? Uma outra característica do sistema nervoso é a presença de cordões nervosos longitudinais. Então, olha só, tem um cordão nervoso aqui, ó, tá? Que fica na região de cima do animal, que é como se fosse as costinhas do animal. Então, é um cordão nervoso dorsal, tá? O cordão nervoso dorsal, dorso, pessoal, é a parte de cima do animal, é como se fosse as costinhas do animal, tá bom? E também, ó, tem um outro cordão nervoso muito importante que fica na região de baixo desse animal, desse verme, tá? Que é como se fosse a barriguinha, tá bom? Esse cordão aqui é o cordão nervoso ventral, pessoal. Ventre é como se fosse a barriguinha do animal, tá bom? Então, tem a presença de cordões nervosos longitudinais, principalmente um dorsal e um ventral. Tem também um anel que fica em torno da faringe, tá bom? E o sistema nervoso é ganglionar, não possui um cérebro ainda, tá bom? Legal. Vamos falar agora do sistema digestório, né? Qual que é a função desse sistema? O sistema digestório tem como função, né, digerir o alimento, ou seja, tornar o alimento em moléculas menores para o corpo conseguir absorver, né, esses nutrientes, essas moléculas, tá bom? Sistema digestório. Então, vou usar essa imagem aqui, ó. Pessoal, o sistema digestório é completo, tá? Prestem atenção que é o primeiro filo de animal que eu estou dizendo que o sistema digestório é completo. Por que completo? Porque tem uma boca e tem um ânus. Isso é ter um sistema digestório completo. O sistema digestório do ser humano, por exemplo, é completo, porque tem uma boca e tem um ânus. Um sistema digestório de um plateuminto, de um verme achatado, não é completo. Por quê? Porque só tem boca, não tem ânus. O sistema digestório, por exemplo, de um quinidário, de uma água-viva, é incompleto, igual ao do plateuminto. Por quê? Porque só tem boca, não tem ânus. Os nemateumintos, tá? Esses vermes cilíndricos, são os primeiros animais que eu estou falando para vocês que tem um sistema digestório completo com boca e com ânus. Fechou, galera? E o sistema excretor, né? Galera, tem várias reações químicas no corpo dos animais que geram produtos, né? Que geram moléculas que são tóxicas, né? São excretas, são tóxicas. E elas têm que ser lançadas para fora, não pode ficar dentro do corpo porque elas são tóxicas. Quem que elimina, né? Essas excretas, essas substâncias tóxicas, é ninguém mais, ninguém menos que o sistema excretor. Beleza? Fechou? E o sistema excretor, pessoal, aqui, ó, tá? O sistema excretor dos nemateumintos é um sistema, né, de tubos, né, de túbulos, chamado protonefrídeos, tá bom? Muito parecido lá com os plateumintos, tá bom? Protonefrídeos. Só que qual que é a diferença, pessoal? Esses túbulos, né, esses protonefrídeos, têm umas células em formato de H. Aqui, pessoal, ó, em formato de um H, tá bom? Então, pessoal, falou lá, sistema excretor, né, com túbulos, com células em formato de H, tá falando desses vermes cilíndricos dos nemateumintos, tá? E é, pessoal, por essas células em formato de H aqui, ó, tá? Que é
eliminado, tá, as excretas, essas substâncias, esses produtos, né, das reações químicas que ocorrem dentro do corpinho deles, que são tóxicas. É liberado essas excretas, ó, por esse buraquinho aqui, ó, o poro excretor, beleza? Então, tubos em H, células em H, é sistema excretor de nematelminto. Fechou, galera? Então, pessoal, para terminar, né, essa aula e também os sistemas, tá? Então, quais sistemas os nematelmintos têm? Sistema nervoso, sistema digestório e sistema excretor. Pessoal, os nematelmintos não apresentam sistema circulatório, tá? Que é aquele sistema responsável por circular, né? Por trafegar, né? Por carregar os nutrientes, os gases, os hormônios pelo corpo do bicho, do animal, tá bom? Então, como que esses nutrientes, esses gases são distribuídos? São distribuídos pelo líquido, tá, corporal, pelo líquido que deixa esse animalzinho redondinho, tá? Que é usado também como esqueleto hidrostático, tá bom? Então, nutrientes distribuídos pelo líquido corporal. Esse líquido corporal preenche o blastoceloma, preenche o pseudoceloma desses animais. Os nematelmintos também não apresentam um sistema respiratório, né? O sistema respiratório é aquele sistema que faz as trocas gasosas, né, pessoal? Que absorve, né, que pega o oxigênio do ambiente e que elimina para fora do corpo do animal o gás carbônico, tá? Eles não possuem um sistema respiratório. Então, como que eles fazem essa troca gasosa, essa respiração? Eles fazem a partir, né, da pele, né, uma respiração cutânea, uma respiração tegumentar, tá bom? É a forma que eles trocam gases. Eles trocam gases pela pele, tá? Pelo tegumento. Respiração cutânea ou tegumentar. Fechou? Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês nessa aula, parte 1 de nematelmintos. Na próxima aula virá a parte 2 e depois que a gente estudar parte 1 e parte 2, a gente vai estudar doenças causadas por nematelminto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço, valeu, fui!